Temos filme novo do nosso querido Godzilla chegando aqui no Brasil em dezembro. Um filme original japonês chamado Godzilla Minus. E vamos entender que filme é esse, por que é que diabos está tendo uma produção própria no Japão enquanto está tendo o Monsterverso, e inclusive entender um pouquinho melhor da produção dos filmes do Godzilla. Então, vem comigo aqui o Luiz do Monstros e Aventuras. Primeiramente, temos que entender que o Godzilla, ele é originalmente japonês. O primeiro filme é lá de 54, sendo que, ainda por cima, mesmo a primeira versão que saiu nos Estados Unidos foi uma versão americanizada, onde ele houve uma série de cortes para dar uma espécie de resumida na história e acrescentado cenas de um repórter americano nos Estados Unidos, meio que cobrindo os acontecimentos do filme, como se tivesse um repórter americano no meio dos outros repórteres que aparecem em certas cenas no filme original, né, pegando e contando a história. Bem, lado legal é que pelo menos a história não foi exatamente tão modificada assim, né? É muito mais como se fosse o ponto de vista de um americano lá dentro, e os dois filmes quase que se complementam. O lado ruim é que aquela coisa de você não poder pegar e lançar o material completo original no Ocidente com certa frequência, justamente pelo receio de distribuidores do tipo, não, a gente quer uma coisa já adaptada para o público ocidental porque a gente não sabe a reação do pessoal, né? Então a gente tem alguns probleminhas relativos a isso, né? E o que acontece? Quando foi feito o Godzilla de 2014 americano, a Toho, que é a empresa japonesa, ela já estava com outra produção em voga, que era o Shin Godzilla sendo produzido. Inclusive, confira no HBO Max ou no Amazon, que é um filme maravilhoso. Ainda vai ganhar resenha aqui no canal. Pois bem, e o que acontece? A ideia deles é, a gente tá com o Godzilla aqui, precisamos expandir nossos lucros do Godzilla em nível global. Então, como a gente faz? Vamos fazer uma associação com o estúdio hollywoodiano, porque assim a gente faz com que o Godzilla, que já tem uma certa fama fora do Japão, amplie mais essa fama, pra gente conseguir vender lancheira, bonequinho, joguinho, etc. Além do próprio lucro sair de uma parcelinha do filme também. Isso deu certo, afinal, já tivemos Godzilla, de 2014, Kong, que é Ilha da Caveira, que é no mesmo universo do Godzilla, apesar do King Kong não ser da Toho, ele foi enfiado, eles fundiram os dois universos dentro desse Monsterverse, que foi criado nessa associação com os estúdios da Legendary. Tivemos Godzilla 2, Rei dos Monstros, Godzilla vs Kong, e agora a gente tá com o seriado do Godzilla que é o Monarch, que tá indo pra estrear no Apple TV esse ano, que é baseado na empresa secreta que meio que vigia os monstros gigantes pelo planeta. Então, no foco não vai ser tanto o Godzilla, mas sim essa espécie de Shield, entre aspas, assim como a Shield vigia os heróis da Marvel, pelo menos nos primeiros filmes. Aqui vamos ver meio que a história do... Lembra que inclusive teve o seriado Agentes of the Shield, da Marvel? Então, é quase como se fosse um Agentes of the Shield, só que do mundo do Godzilla, dos monstros gigantes. E aqui, ainda por cima, temos Godzilla vs Kong 2, Novo Império, que também vai ser ano que vem. Só que, além disso, o Japão também voltou a produzir seus próprios filmes do Godzilla. Tanto que quando foi feito esse primeiro contrato, que era para ampliar as coisas, foi feito que, para não ter, inclusive, concorrência direta tanto de um com o outro, a gente, para não acabar pegando a audiência um do outro, os filmes, ou confusão da cabeça das pessoas, foi feito um contrato no qual, durante um determinado período, do primeiro Godzilla até o Godzilla vs Kong, ia pegar e não ia poder ter produção nova feita pelo Japão. Passou esse período, o contrato foi renovado, graças a Deus, e só que agora essas produções são viáveis também. Além disso, era só produção de live action, isto é, produção de animação era permitida, tanto que a gente tem 2 séries de animação do Godzilla que estão disponíveis dentro da Netflix, e eu ainda torço para os seriados antigos da Hanna-Barbera e o seriado derivado do Godzilla de 99, eles ainda pegarem um dia para serem renovados novamente em algum stream brasileiro de forma oficial. Pois bem, Godzilla Minus, ele é uma releitura da saga original do Godzilla. Lembra que eu te falei? A história original, primeiro, ela começa em 1954, no Japão, com o Godzilla, isso no primeiro filme,
com Godzilla pegando, atacando as pessoas, destruindo o Japão por causa dos experimentos nucleares que os Estados Unidos fez na região, ao mesmo tempo que temos um cientista, o Dr. Shirizawa, querendo pegar e criar uma super arma maior do que a bomba atômica para os Estados Unidos. Só que, nesse filme, a gente acaba tendo toda uma lição de como essa competição para cada vez mais armas simplesmente vai despertar monstros cada vez mais poderosos. Então, é uma coisa tanto pró-meio ambiente quanto anti-uso da tecnologia para nível militar, antibélico, né? Então é uma coisa bem pró-ecológica, e mesmo os filmes posteriores do Godzilla, a maioria deles assume essa proposta. Inclusive, mesmo no Monsterverso, que a gente conhece, essa ideia, ela acaba sendo colocada mesmo de forma suave. Afinal, em todos os filmes, temos a ideia de que o ser humano ter mexido demais com o ambiente, com energia nuclear, modificou todo o sistema, causando desequilíbrio ambiental. E dois, em praticamente todos os filmes do Monsterverso, do Godzilla 2014 até o Godzilla vs Kong, nós temos a ideia do ser humano pegando, desenvolver, mexer com alguma super tecnologia militar, causando o caos, e normalmente os heróis da história são humanos, tentando impedir que os humanos com super armas façam besteiras, seja ele os exércitos, seja ele o próprio exército, seja ele grupos terroristas, na verdade. Então, Godzilla Minus, ele retoma essa ideia de uma obra passada em 1954, então ele é quase um remake, o primeiro filme, só que a ideia é ressaltar o fato de que a ideia é mostrar o Japão devastado após a Segunda Guerra Mundial, tanto pelo fato de que isso aconteceu de verdade. O Japão, ele gastou recurso até dizer chega durante a guerra, tentando dominar várias áreas da Ásia. Então, os recursos físicos deles estavam escassíssimos. Fora isso, com os bombardeios americanos, e mesmo a presença das bases americanas nos Estados Unidos, a coisa também destruiu ainda mais e as coisas estavam um caos naquele período de reconstrução. E o que acontece? Mostrar justamente, ressaltar essa questão do caos que existia nessa época, sendo piorado ainda pela presença de um monstro gigante que seria o Godzilla pegando e atacando. Então a ideia é realmente mostrar os recursos, ser um filme de época, mostrando em detalhes a tentativa de pegar e lidar com essa criatura. E isso é bem interessante, porque como eu falei, no filme original, a ideia básica era, a gente tinha uma coisa de ficção científica forte, da questão de uma super arma criada pelo Japão, né, pra poder pegar e destruir o Godzilla, etc. E aquele momento, será que, até onde se a gente entrar nessa corrida armamentista, a gente, na verdade, não vai pegar, criar monstros cada vez piores e armas cada vez mais destrutivas até destruir tudo, sabe? Então, vamos ver como isso vai ser desenvolvido dentro dessa nova obra. E o que acontece? Como o Monsterverso já está definido bem bastante como marca, inclusive Monsterverso já aparece na cabeça de várias pessoas quando pensa no Godzilla americano, dá agora para você pegar e produzir essas versões japonesas com suas próprias releituras e recontando suas próprias histórias do Godzilla. Claro que eu adoraria que fosse uma sequência, que isso fosse uma série de filmes de época, mostrando como seria o Godzilla atacando em cada um dos períodos, como seria nos anos 50 de verdade, nos anos 60, 70, 80, sabe? Até percorrer todo o século 20, sabe? Tipo, acharia maravilhoso. Mas vamos ver como isso vai ser desenvolvido dentro da história. E o que acontece é que a Sato Company, a mesma empresa que trouxe recentemente de volta para o streaming os clássicos como Jaspion, Jiraiya, Giban, além de estar trazendo vários filmes e seriados de origem japonesa e asiático novos pra gente, tipo várias produções de seriados de Kamen Rider que estão disponíveis na Amazon. Inclusive eu já cheguei a comentar aqui do Kamen Rider Kuga em um dos vídeos. E também tá trazendo vários filmes de ação como Força Bruta também, que é um ótimo filme coreano. Então, eles negociaram recentemente com a Toho e vão trazer para o Brasil em dezembro justamente esse Godzilla Minus. Não sei exatamente como vai ser a distribuição, então fiquem atentos, mas como vocês já estão vendo aqui, já tem trailer disponível, inclusive legendado
legendado em português, né? Mas finalmente a gente tá tendo uma oportunidade de sair daquele hollywoodiano, onde a gente tem, muitas vezes, a visão hollywoodiana americana, de filme de desastre, de uma coisa terrível, a gente tem do que fugir, tudo mais, etc. Enquanto o Godzilla japonês, ele sempre foi uma coisa muito mais pró-ecológica e anti-corrida armamentista, sabe? Coisa que existe na versão americanizada, só que de forma um pouco mais suavizada, lá no meio. Tanto que, como eu disse, a maioria dos filmes do Godzilla americanos são tudo lutas de monstros. Assim como temos vários Godzilla japoneses também. Só que esse aqui vai ser realmente o povo dos anos 50, com tudo devastado, tentando dar um jeito no monstro gigante Godzilla. Então, gente, eu quero saber a opinião de vocês. Eu, por exemplo, estou animadíssimo, adoro meu querido monstrinho. Inclusive, ele foi um dos motivos pelo qual esse canal não fechou, por causa que eu lembro que a primeira vez que eu fiz um vídeo sobre Godzilla, simplesmente decolou a audiência do canal, sabe? Então, eu quero saber as suas expectativas, quais filmes do Godzilla vocês assistiram. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!